Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso terceiro bimestre. Espero que você tenha descansado bastante nas suas férias e recarregado as baterias para começarmos um novo semestre de estudos. Pegue o seu caderno de geografia, faça uma abertura bem bonita. Nesta unidade, que estaremos estudando no terceiro bimestre, a unidade 3, estaremos estudando sobre a relação entre clima, tempo meteorológico, os tipos de clima do planeta, a relação entre os climas e as paisagens vegetais que existem no nosso planeta. Então, dá para você fazer um desenho bem bonito, bem legal. Se não quiser desenhar, também pode imprimir alguma imagem legal também sobre o assunto, pode recortar de alguma revista, de algum livro didático antigo que a mãe deixe você recortar, não tem problema. Mas faça a abertura do caderno, a abertura do terceiro bimestre. Quero ver essa abertura lá na nossa sala de aula virtual, tudo bem? Vamos começar então. Capítulo 7, Condições de ocupação do espaço terrestre, clima e tempo. Pegue o seu livro na página 10. Clima e tempo. Os seres humanos conseguem sobreviver em praticamente qualquer ambiente terrestre, mesmo em condições adversas de temperatura. O povo inuit, os esquimós, eles conseguem viver em lugares muito frios na América do Norte. Em outro extremo, os tuaregues são um povo que habita no deserto quente do Saara, na África. Contudo, nesse aspecto da sobrevivência em diferentes ambientes, as plantas e os animais são mais restritos que nós. Você sabia, por exemplo, que determinados tipos de plantas só nascem ou se desenvolvem em certas regiões da Terra ou em determinadas épocas do ano? É o caso do trigo, um cereal que se desenvolve melhor em locais nem muito frios, nem muito quentes. Já a soja apresenta maior produtividade entre os 25 e 30 graus Celsius. O mesmo acontece com os animais. Os camelos são naturais de climas desérticos e podem ficar vários dias sem beber água. Já os ursos polares conseguem viver em locais com temperaturas extremamente baixas, devido a duas camadas de pelos e uma grossa camada de gordura. Observe, portanto, que das condições que favorecem a ocupação do espaço terrestre por formas de vida, desde as plantas, passando pelos animais até o ser humano, a temperatura quente ou fria pode influenciar muito quem ou o que habitará esse lugar. Mas o que faz um lugar da Terra ser quente ou frio? Palavras como clima e tempo são utilizadas no nosso dia a dia. Todavia, elas não apresentam o mesmo significado. Clima. O que se entende por clima? Clima é o conjunto de características predominantes da atmosfera em uma região ao longo de muitos anos. Para estabelecer esse conjunto de características, a Organização Meteorológica Mundial usa como padrão um período de 30 anos de análises que reúne informações sobre os ventos, as massas de ar, pressão atmosférica, a umidade do ar, regularidade das chuvas, as temperaturas médias, entre outras. Então, perceba, para se determinar o clima de uma região, o meteorologista, o cientista que estuda o clima e o tempo, ele precisa observar aquela região por, no mínimo, 30 anos. Um exemplo de clima. O sertão nordestino é semiárido, ou seja, não chove muito durante o ano e as temperaturas são, em geral, bem elevadas. Para os cientistas chegarem a essa conclusão sobre o clima do sertão nordestino,
Eles observaram a região durante muitos anos. Tempo, ou tempo meteorológico, ou tempo atmosférico. O que é o tempo? O tempo, ele diz respeito ao estado momentâneo da atmosfera. O exemplo, hoje está chovendo. É algo que você observa no momento, no dia, ok? O que nós vemos na televisão ou num site da internet, lá no aplicativo do celular? A previsão do tempo. Previsão. Então, o que pode acontecer? Então, os cientistas, chamados de meteorologistas, eles estudam, analisam imagens de satélites, dados coletados em instrumentos que avaliam a umidade do ar, que avaliam a temperatura e outros elementos da atmosfera, e eles chegam a uma previsão, o que pode acontecer, essa previsão do tempo, em relação à temperatura, em relação à quantidade de chuvas, à umidade do ar. Então, é algo momentâneo. Essa previsão do tempo pode ser da manhã, da tarde, da noite, de um dia, pode ser a previsão do tempo de um final de semana, de alguns dias da semana, mas não é algo exato, é uma previsão. Como nós temos aqui no slide exemplos de previsão do tempo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Atenção, pessoal, atenção às informações que virão a seguir. Nós não devemos confundir o clima de uma região com o tempo. O que chamamos de tempo é algo passageiro e que pode mudar rapidamente. São as condições da atmosfera em determinado momento, ok? Isso é muito importante. Já o clima refere-se às condições mais frequentes, que se repetem. Essas condições são estudadas e observadas durante muitos e muitos anos. Por exemplo, se dizemos que o dia está chuvoso, nós nos referimos ao tempo. Se dizemos que na Amazônia as temperaturas são elevadas e o ar é úmido o ano inteiro, estamos nos referindo ao clima da região. Atmosfera e suas camadas. Esta imagem que está no slide você encontra na página 14 do seu livro de Geografia. Ela ilustra as subcamadas da atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Quanto mais próximo da superfície terrestre, maior é a quantidade de ar que existe. A subcamada que envolve a superfície terrestre, onde nós moramos, chama-se troposfera. Na troposfera é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, como as chuvas, variações de temperatura, furacões, entre outros. Os aviões também voam na troposfera. Logo acima temos a estratosfera. Nessa camada, o ar já é bastante rarefeito, ou seja, tem pouco ar. Não acontecem chuvas, formações de nuvens e ventos. Os aviões a jato também voam na estratosfera. Em seguida, vem a mesosfera, onde encontra-se a camada de ozônio, que é a camada responsável em nos proteger dos raios ultravioleta do Sol. Depois, encontramos a termosfera. Nessa subcamada, ocorre a formação dos fenômenos conhecidos como aurora boreal, próximo ao Polo Norte, e a aurora austral, próximo ao Polo Sul. As partículas elétricas presentes na termosfera possibilitam as transmissões de rádio. E, por último, encontramos a exosfera. É o limite entre a atmosfera e o espaço sideral. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo que nós estudamos. Deus abençoe você, abençoe a sua semana com suas atividades e eu te espero na nossa sala de aula virtual. Até mais!